Projetos de edificações são informações puras, né? Informações de dimensão, de localização, custo, né? São informações com as quais nós utilizamos para nos comunicar, os arquitetos, com os engenheiros, com os empreendedores, clientes. E os consumidores, eles precisam muitas vezes dessas informações para tomar as suas decisões. Porém, muitas vezes os arquitetos, os engenheiros, os empreendedores, consumidores estão olhando para o mesmo projeto e cada um está enxergando uma coisa completamente diferente da outra. Porque todo mundo tem olhos diferentes para essas coisas. E essas informações, elas devem ser utilizadas como comunicação. Quando a gente cria uma informação, ela é justamente utilizada para ser comunicada. E então, cada um, mostrando o seu ponto de vista, vai apresentar o que é importante, o que ele considera importante, né, para cada ponto de vista de cada um dos atores do processo de projeto. Tá, mas o que é importante? O importante o arquiteto vai dizer uma coisa, o engenheiro vai dizer outra, mas uma questão que vem provocando a preocupação do mundo é com o futuro, né? E é aí de onde surgem as preocupações e a importância da sustentabilidade. E dentro desse conceito de sustentabilidade, nós também precisamos de informações para que a gente possa comunicar e, então, para que todos enxerguem, né, da mesma forma as questões, né, que envolvem a sustentabilidade. Nesse sentido, então, surgem e existem sistemas de etiquetagem de eficiência energética, certificação ambiental, selo verde, né, para diversos produtos e também para edificações. No caso, essa informação é importante para sensibilizar os consumidores para que eles possam utilizar a informação de eficiência energética como parâmetro de escolha, né? Assim como para os projetistas também poderem tomar suas decisões durante o processo de projeto. E também incentivar melhorias no mercado imobiliário, né, para que as edificações sejam sempre mais eficientes. Mas, historicamente, a eficiência energética em edificações ela tem sido negligenciada. A gente vê muito eficiência energética para equipamentos, para industrial, onde a energia está diretamente relacionada a lucro, né, a questões econômicas. A falta de informação, ela restringe a oportunidade de economia de energia. Informações mais precisas, elas poderiam servir para o mercado imobiliário e financeiro ter uma ideia do valor da eficiência energética. E, então, dirigir os seus investimentos para edificações mais eficientes. Globalmente, existem diversas políticas para avaliar e informar a eficiência energética das edificações. No mundo, diversos países, cidades, têm desenvolvido sistemas de etiquetagem para que sirva de avaliação e comunicação, né, informação da eficiência energética das edificações. Mais de 50 países, incluindo cidades e regiões, possuem sistemas que adotam essa prática de uma forma que pode ser obrigatória ou então parcialmente obrigatória. Localizações como a União Europeia, Rússia, China, eles têm políticas de obrigatoriedade para avaliação e informação desses parâmetros de desempenho, né? E onde isso é uma tendência mundial. Na última década, a maioria dos países tem tendido a tornar obrigatório a avaliação e divulgação da eficiência energética das edificações.
Essas etiquetas, muitas vezes, elas não mostram só o desempenho energético. Eles incluem questões de sustentabilidade, como emissões de gases do efeito estufa, né, emissões de carbono, às vezes incluem questão de água e outras questões de sustentabilidade. Essa primeira etiqueta é do estado da Virgínia, dos Estados Unidos, onde, além da eficiência energética e a comparação do edifício com a média nacional ou a média regional, ele também dá a pegada de carbono da edificação. A segunda é uma etiqueta da França, onde informa a eficiência energética também e a emissão de CO2. E a outra é uma etiqueta da China, mas eu não consegui ler ali. Aqui. Tá. Bom, mas e no Brasil? No Brasil, essa história ficou séria quando em 2001 houve a crise energética. Por diversos fatores, né? Falta de investimento, teve um aumento do consumo de energia, né? Por todos os setores, com crescimento, sem planejamento. E também a falta de chuva ocasionaram esse apagão. Então, nesse mesmo ano, foi promulgada uma lei, a Lei de Eficiência Energética, que define níveis mínimos de eficiência energética ou de consumo máximo para equipamentos consumidores de energia fabricados ou comercializados no Brasil, e assim como para edificações. Então, a partir de 2001, a Eletrobras, que já tinha um programa, que era o Procel desde 1985, criou o Procel Edifica, em 2003, que, em conjunto com o Inmetro, teve um convênio entre a Eletrobras, Procel Edifica e a UFSC para desenvolver um sistema de avaliação de edificações comerciais e residenciais no Brasil. A universidade, então, a partir do Laboratório de Eficiência Energética, mais uma secretaria técnica que reúne né, profissionais e acadêmicos da área de todo o Brasil, desenvolveram o regulamento, né, regulamento de etiquetagem de eficiência energética de edificações comerciais e serviços públicas, que foi lançado em 2009, e o regulamento de etiquetagem de eficiência energética de edificações residenciais, que foi lançado em 2010. São ainda regulamentos voluntários, né? Etiqueta quem quer. Porém, a partir de 2014, o plano é que comece a se tornar obrigatório, principalmente para as edificações públicas e talvez alguns setores ou edificações de mais impacto. E assim, atingir, quem sabe, uma completa obrigatoriedade no futuro. Hoje, em 2012, existem 43 etiquetas para edificações comerciais no Brasil. No mapa, a gente pode ver que há uma grande concentração ali no estado de São Paulo, onde Campinas é a cidade com mais etiquetas, tem 8 etiquetas. São Paulo tem 2. No norte tem Belém com 1 ou 2. E é uma coisa que está começando a se propagar pelo Brasil. No caso de edificações comerciais, nós temos 43 etiquetas emitidas. São etiquetas individuais por edificação. No caso de edificações residenciais, são mais de 680 etiquetas emitidas. Porém, o processo é diferente, porque a etiqueta é dada para cada apartamento, por exemplo. Numa torre de apartamentos, são várias etiquetas emitidas. Aqui, só para ilustrar, coloquei alguns exemplos de edificações que vêm sendo etiquetadas. Em Salvador, o Shopping Salvador Norte. Esse prédio, edifício comercial, onde uma das torres foi etiquetada também. Tem várias sedes da Caixa Econômica Federal que já tem etiqueta. Em Brasília tem um terminal rodoviário, a nova sede do Confer. No Rio de Janeiro, a sede da Fiocruz, que no caso foi a primeira edificação a ser etiquetada pelo método de simulação. Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro também. Só para ilustrar alguns exemplos. Tá, mas o que essa etiqueta avalia e o que ela informa? Basicamente, ela é composta por uma avaliação, ela informa informações individuais dos sistemas de envoltória, que seria a arquitetura, do sistema de iluminação artificial e do sistema de condicionamento de ar. Esses 3 sistemas, eles vão
vai ser tirada uma média, e uma média não igual, mas uma ponderação desses valores que vai dar uma etiqueta do global, né, que somada a bonificações, o edifício vai ter sua nota final, pelo qual é a que chama mais atenção, né. Para ser etiquetado, a edificação precisa ter alguns pré-requisitos. No regulamento tem pré-requisitos para divisão de circuitos de sistemas para medição individualizada. Se tiver água quente, demanda de água quente também precisa ter sistemas eficientes. A envoltória, a parte arquitetônica, ela é avaliada através dos parâmetros, das propriedades térmicas dos materiais, né, das fachadas, do seu volume, da sua área envidraçada. Isso vai ser utilizado para o cálculo do nível de eficiência energética da envoltória. No caso da iluminação artificial, é considerada a eficiência dos equipamentos, né, de iluminação com a densidade de potência instalada para atender a iluminação requerida nos ambientes. E para condicionamento de ar, é relacionado diretamente ao sistema, né. Se for um sistema individual, como janela ou split, ele já tem etiqueta e isso já define a eficiência energética do ambiente. Ou se for um equipamento central de ar-condicionado, aí tem todo um método de cálculo também para esse tipo de equipamento. As bonificações, que são pontos a mais que você pode utilizar para subir no seu nível de eficiência energética com a etiqueta, podem ser adquiridos com uso de energias renováveis, para atender uma certa demanda de energia, uma economia de energia, uso racional de água, elevadores eficientes, e questões de inovação, cogeração e questões de inovação, desde que comprovadas a sua eficiência. Essas bonificações, elas podem somar até um ponto, sendo que a classificação da etiqueta é de 1 a 5, né, que vai de A para o mais eficiente e E para o menos eficiente. Essa etiqueta ela pode ser emitida de forma completa, como essa primeira que a gente tem, né, com todas as informações avaliadas, mas também pode ser feita de forma parcial. Uma edificação ela pode ser etiquetada apenas pela sua envoltória, ou apenas pela sua envoltória e sistema de iluminação, ou apenas de envoltória e sistema de ar-condicionado. Porque a etiqueta ela pode ser emitida na etapa de projeto, quando não se tem o edifício construído e às vezes não tem todos os sistemas definidos ainda. Mas a etiqueta ela já pode ser utilizada como informação para o mercado ou para os próprios projetistas, né? A etiqueta ela pode ser emitida em duas fases. Ela pode ser emitida no processo de projeto, que é quando o projeto arquitetônico e os projetos de engenharia são avaliados, conforme o regulamento, para se ter um nível de eficiência, e antes do edifício estar pronto, isso pode ser divulgado, né? Pode ser utilizado pelo mercado ou pelos projetistas. E também, mas só que depois do edifício pronto, depois ele construído, deve ser feito uma perícia, onde irá se verificar se a edificação foi construída conforme o projeto. E se ela foi realmente construída conforme o projeto, aí ela recebe uma etiqueta de projeto, que aí seria uma etiqueta de edificação construída, de edifício construído, que aí seria a etiqueta que vai prevalecer para a vida útil do edifício pronto, né? Mas para calcular e para fazer essa avaliação de eficiência energética, existem dois métodos. Existe um método prescritivo, que é um método chamado de simplificado. Ele trata de equações de avaliação onde se coloca as propriedades dos materiais, da envoltória, e se calcula o nível de eficiência energética da edificação em relação a um índice de consumo de energia, né? Esse método prescritivo ele pode ser avaliado a partir de planilhas no Excel, ou então um programa que é o Web Prescritivo, que é um sistema web que ajuda a calcular a eficiência energética da envoltória, você inserindo apenas os parâmetros da geometria, né, e da edificação. Também avalia a etiqueta de iluminação artificial, inserindo as áreas e as densidades de potência de iluminação dos ambientes, e também do sistema de ar-condicionado, quando os equipamentos são etiquetados.
Mas também existe uma avaliação avançada, porque esse método prescritivo, às vezes, ele não alcança todas as estratégias que foram utilizadas no projeto. Ele tem certas limitações. Então, para se alcançar uma avaliação mais precisa, mais ampla, né, em termos de possibilidades de estratégias, existe o método de simulação. Para esse método de simulação, recomendado, não, é definido certos programas que podem ser utilizados, e dentro de um deles existe o programa Domus, que o professor Natan vai falar em seguida, e que é um programa especificamente para avaliar a eficiência energética a partir do regulamento de etiquetagem. Mas o professor Natan vai falar mais sobre isso. No meio disso, intermediário no método prescritivo de simulação, que serviria somente para avaliação, né, e não para ser etiquetado definitivamente, existe um simulador chamado S3E, que é uma simulação paramétrica, onde vocês podem inserir dados básicos dos seus projetos e ter um acompanhamento da eficiência das suas tomadas de decisão durante o projeto. Ele simula com algoritmos avançados, porém dá poucas possibilidades de modelagem, né? Mas já ajuda bastante no acompanhamento do projeto. Nesse sentido, a pergunta que fica, né, para que a gente pense é se seus projetos serão edificações confortáveis. Né? Como a gente consegue prever isso? A gente prevê área, a gente prevê localização, prevê até em relação à orientação solar, mas no balanço global, seu edifício, você tem como garantir que sua edificação vai ser confortável? E mais importante ainda, né, quanta energia ela terá que gastar para ser confortável? Isso tudo está relacionado com informação que a gente precisa. Né, informação que uma etiqueta de eficiência energética ela pode dar, apesar de ser um processo que ainda está em desenvolvimento, não tem toda a precisão ainda desejada, mas é uma forma de avaliar e ter uma informação aceitável, né, do que é a sua edificação em termos de desempenho térmico e quanto ela pode consumir de energia em relação a outras edificações. A mensagem então que eu queria deixar no final é que a informação validada por um regulamento, ela é muito mais importante e valiosa do que apenas pintar a edificação de verde. Né, colocar alguns requisitos que pensamos serem sustentáveis, mas que no final das contas a gente não sabe qual o valor daquela estratégia, daquele equipamento. Então, ao invés de apenas fazer o greenwashing, vamos então utilizar da etiqueta e utilizar da informação, né, para divulgar o que é realmente importante. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado. O professor Natan vem em seguida.